Observatório da Imprensa, Carta ao Povo, leitura a Marcos Filho. Desintegrando a ditadura, aleluia, aleluia. Explorador dos oprimidos, fora, dos corrompidos, fora. O patife que desvia, fora. A princesa que tem tudo, fora. Cantou Paulo Flores. A derradeira medida de um homem não é onde ele se coloca em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele se posiciona em momentos de desafio e controvérsia, escreveu Martin Luther King. O efeito cumulativo de campanhas de desafio político bem conduzidas e bem-sucedidas é o de reforçar a resistência, estabelecer e expandir as áreas da sociedade onde a ditadura enfrenta limites ao seu controle efetivo. Essas campanhas também proporcionam uma experiência importante em como recusar a cooperação e como oferecer desafio político. Essa experiência será de grande ajuda quando chegar a hora de não cooperação e desafio em escala maciça. Conforme foi discutido em páginas anteriores, a cooperação, obediência e submissão são essenciais para que o ditador seja poderoso. Sem acesso às fontes do poder político, o poder dos ditadores se enfraquece e, finalmente, se dissolve. A retirada de apoio é, portanto, a principal ação necessária para desintegrar uma ditadura. Ela pode ser útil para analisar como as fontes de poder podem ser afetadas pelo desafio político. Atos de repúdio simbólico e desafio estão entre os meios disponíveis para minar a autoridade moral e política do regime, sua legitimidade. A maior autoridade do regime, a maior e mais confiável, é a obediência e cooperação que ele recebe. A desaprovação moral precisa ser expressa em ação a fim de ameaçar seriamente a existência da ditadura. A retirada da cooperação e a obediência são necessárias para romper a disponibilidade de outras fontes de poder do regime. Uma segunda e importante fonte de poder são os recursos humanos, o número e a importância das pessoas e grupos que obedecem, cooperam com ou ajudam os governantes. Se a não cooperação é praticada por grandes proporções da população, o regime estará em sérios apuros. Por exemplo, se os funcionários públicos não funcionam mais com a sua eficácia normal ou até mesmo ficam em casa, o aparelho administrativo será gravemente afetado. Da mesma forma, se as pessoas e grupos não colaboradores incluírem aqueles que anteriormente fornecem habilidades e conhecimento especializado, então os ditadores verão a sua capacidade de implementar as suas vantagens gravemente enfraquecidas. Mesmo a sua capacidade de tomar decisões bem informadas e desenvolver políticas eficazes pode ser seriamente reduzida. Se influências psicológicas e ideológicas, chamadas fatores intangíveis que normalmente induzem as pessoas a obedecer e ajudar os governantes, são enfraquecidas ou revertidas, a população estará mais inclinada a atacar e não a cooperar. O acesso do ditador aos recursos materiais também afeta diretamente o seu poder. Com o controle dos recursos financeiros, o sistema econômico, a propriedade dos recursos naturais, transportes e meios de comunicação nas mãos de adversários reais ou potenciais do regime, outra importante fonte do seu poder fica vulnerável ou removida. Greves, boicotes, consciente, autonomia da economia, comunicações e transporte enfraquecerão o regime. Conforme discutido anteriormente, a capacidade dos ditadores de ameaçar ou aplicar sanções, punições contra secções desobedientes, rebeldes e não cooperativas da população é uma fonte central de poder de ditadores. Esta fonte de poder pode ser enfraquecida de duas maneiras. Em primeiro lugar, se a população está disposta, como uma guerra, a não arriscar sérias consequências como o preço do desafio, a eficácia das sanções disponíveis será drasticamente reduzida, ou seja, a repressão dos ditadores não assegura a submissão desejada. Segundo, se a própria polícia e as forças militares se tornarem insatisfeitas, elas podem, em base individual ou em massa, simplesmente fugir ou desafiarem diretamente as ordens para prender, bater ou disparar contra os resistentes. Se os ditadores não podem confiar na polícia e nas forças militares para realizar a repressão, a ditadura está seriamente ameaçada. Em resumo, o processo contra uma ditadura entrincheirada exige a não cooperação e o desafio reduz e elimina as fontes de poder do regime. Sem reposição constante das fontes de poder necessárias, a ditadura enfraquecerá e finalmente desintegrará. O planeamento estratégico competente do desafio político contra as ditaduras precisa visar as mais importantes fontes do poder dos ditadores. Escalada para a liberdade, pisando a boca do ditador. Combinado com o desafio político durante a fase da resistência seletiva,
O crescimento das instituições sociais, econômicas, culturais, políticas, autônomas progressivamente alargaram o espaço democrático da sociedade e reduzem o controle da ditadura. À medida em que as instituições da sociedade civil se tornam mais fortes em relação à ditadura, então não importa o que os ditadores possam desejar, a população vai gradualmente construindo uma sociedade independente fora do seu controle. Se e quando a ditadura pode ser aplicada em defesa desse espaço recém-conquistado, e a ditadura será confrontada com mais uma frente da luta. Com o tempo, essa combinação de resistência e de criação de instituições pode conduzir à liberdade de facto, provocando o colapso da ditadura e a instalação formal de um sistema democrático inegável, pois as relações de poder dentro da sociedade foram fundamentalmente alteradas. A Polônia, nas décadas de 70 e 80, fornece um exemplo claro da progressiva recuperação das funções de uma sociedade e instituições através da resistência. A Igreja Católica Livre tinha sido perseguida, mas nunca ficou sob o controle completo dos comunistas. Em 1976, certos intelectuais e trabalhadores formaram pequenos grupos, tais como o COR, Comitê de Defesa dos Trabalhadores, para promover as suas ideias políticas. A organização do Sindicato de Solidariedade com o Poder, com seu poder para comandar as greves eficazes, forçou a sua própria legalização em 1980. Camponeses, estudantes e muitos outros grupos também formaram suas próprias organizações independentes. Quando os comunistas perceberam que esses grupos tinham mudado as realidades de poder, a solidariedade foi novamente banida e os comunistas recorreram ao regime militar. Mesmo sob a lei marcial, com muitas prisões e perseguição implacável, as novas instituições independentes da sociedade continuaram a funcionar. Por exemplo, dezenas de jornais e revistas ilegais continuaram a ser publicadas. As editoras ilegais publicaram anualmente centenas de livros, enquanto escritores conhecidos boicotavam publicações comunistas e editoras do governo. Atividades semelhantes continuaram noutras partes da sociedade. Sob o regime militar de Zelensky, o governo militar comunista estava num ponto escrito, como se estabelecendo no topo da sociedade. Os funcionários ainda ocupavam escritórios e edifícios do governo, o regime ainda não podia atacar a sociedade com punições, prisões, detenções, apreensão de rotativas e similares. A ditadura não conseguia, no entanto, controlar a sociedade. A partir daí, só uma questão de tempo até que a sociedade foi capaz de derrubar completamente o regime. Mesmo quando a ditadura controla todo o governo, às vezes é possível organizar um governo paralelo e democrático. Isso cada vez mais operaria com um governo rival para o qual a lealdade, respeito e cooperação são todas pela população e pelas instituições da sociedade. A ditadura, então, consequentemente, em bases crescentes, seria privada dessas características de governo. Eventualmente, o governo democrático paralelo pode substituir completamente o regime ditatorial como parte da transição para um regime democrático. No devido tempo, então uma instituição seria aprovada e as eleições realizadas como parte da transição, desintegrando a ditadura, explodindo a selva de um lugar nenhum. Embora a transformação institucional da sociedade esteja a ocorrer, o movimento de desobediência e não cooperação pode escalar. Os estrategistas das forças democráticas devem contemplar bem cedo que chegará um momento em que as forças democráticas podem ir além da resistência seletiva e alcançar desafios em massa. Na maioria dos casos, será necessário tempo para criar, construir ou expandir as características. As capacidades de resistência e o desenvolvimento de desafios em massa só pode ocorrer após vários anos. Durante este período de transição, as campanhas de resistência seletiva devem ser alcançadas com os objetivos políticos cada vez mais importantes. Os setores maiores da população em todos os níveis da sociedade devem se envolver. Dado um desafio político determinado e disciplinado durante esta escalada de atividades, as fraquezas internas da ditadura tendem a se tornar cada vez mais evidentes. A combinação do desafio político forte e a criação de instituições independentes provavelmente produzirá, com o tempo, a atenção da comunidade internacional favorável às forças democráticas. Ela também pode produzir condenações internacionais, diplomáticas, boicotes e embargos em apoio às forças democráticas, como aconteceu no caso da Polônia. Os estrategistas devem estar cientes de que, em algumas situações, o colapso da ditadura pode ocorrer muito rapidamente, como aconteceu na Alemanha Oriental, isto em 1989. Isso pode acontecer quando as fontes de poder são maciçamente cortadas como resultado da repulsa de toda a população contra a ditadura. Esse padrão não é usual, entretanto, é melhor planear para uma luta de longo prazo, mas estar preparado para uma luta curta. Durante o curso da luta de libertação, as vitórias, mesmo em questões limitadas, devem ser comemoradas. Aqueles que ganharam a vitória devem ser reconhecidos
Celebrações com vigilâncias também devem ajudar a manter o elevado moral necessário para as futuras fases da luta. Lidando com sucesso de maneira responsável, artífices da grande estratégia devem calcular antecipadamente as maneiras possíveis e preferenciais em que uma luta bem-sucedida pode ser melhor realizada a fim de evitar o surgimento de uma nova ditadura e garantir o estabelecimento progressivo de um sistema democrático durável. Os democratas devem calcular como a transição da ditadura para o governo interino será tratada no final da luta. É desejável, no entanto, naquele momento estabelecer rapidamente um novo governo funcional, mas ele não deve ser apenas um velho governo com novas pessoas. É necessário calcular que sanções da antiga estrutura governamental, como a polícia militar, devem ser completamente abolidos devido a seu caráter inerentemente antidemocrático e que secções para serem submetidas aos esforços da democratização posterior. Um completo vazio governamental poderia abrir caminho para um caos ou para uma nova ditadura. Reflexão deve ser dedicada com antecedência a determinar qual deve ser aplicada para altos funcionários da ditadura quando o seu poder se desintegrar. Por exemplo, devem os ditadores serem levados a julgamento em tribunal? Ser-lhes permitido deixar o país de forma permanente? Quais são as outras opções compatíveis com o desafio político, a necessidade de construir o país e a reconstrução de uma democracia após a vitória? Um banho de sangue deve ser evitado, que poderia ter consequências drásticas sobre a possibilidade de um futuro sistema democrático. Planos específicos para a transição democrática devem estar prontos para a aplicação quando estiverem enfraquecendo ou desmoronando. Tais planos ajudarão a evitar que o outro grupo tome o poder estatal através de um golpe de Estado. Planos para a instituição do governo democrático institucional, com plena liberdade política e pessoal, também serão necessários. As mudanças ganhas a um preço enorme não devem ser perdidas por falta de planeamento, quando confrontado com uma população cada vez mais capacitada e o crescimento de grupos e instituições democráticas independentes que a ditadura é capaz de controlar. Os ditadores descobrirão que a sua aventura inteira estará se desfazendo. Paradas maciças da sociedade, greves gerais, paralisações em massa, marchas desafiadoras ou outras atividades minerarão cada vez mais a organização dos próprios ditadores e instituições relacionadas. Como consequência, tal desafio e não cooperação, executada com sabedoria e participação em massa ao longo do tempo, os ditadores se tornariam impotentes e defensores da democracia triunfariam sem violência. A ditadura se desintegraria diante da população desafiadora. Nada desse esforço será bem sucedido, não será fácil e é raro rapidamente. Deve ser lembrado que, como tantas guerras militares não perdidas quantas são vencidas, mas o desafio político oferece uma possibilidade real da vitória. Conforme afirmado anteriormente, essa possibilidade cresce gravemente através do desenvolvimento de uma grande estratégia sensata, planeamento estratégico cuidadoso, trabalho árduo, luta disciplinada e corajosa. Escrito por Domingos da Cruz, leitura Marcos Filho.